Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre 4 coisas que você precisa olhar na hora de montar uma estrutura com opções. A maioria das pessoas que chega nesse mundo geralmente chega ali pela via da análise técnica, né? Então a pessoa olha o gráfico ali e decide qual estrutura montar, mas eu vou falar aqui sobre 4 coisas que você precisa olhar, né? Ou pelo menos é bom que você olhe e vai aumentar um pouco a sua chance de sucesso. Antes de começar de fato o assunto desse vídeo, eu queria te convidar para fazer parte lá do meu canal no Telegram. O link está aqui na descrição, é gratuito, eu compartilho alguns conteúdos lá e também tem um grupo de bate-papo lá do pessoal que segue aqui o canal da Ego Educação no YouTube. É bem legal, a galera se ajuda bastante, troca bastante informação, então eu recomendo bastante que você faça parte desse canal e desse grupo, beleza? Basta clicar no link aqui na descrição do vídeo e fazer parte. Bom, e essa ideia desse vídeo aqui eu tirei de uma das aulas lá do Aprenda Operações Estruturadas, que é um dos cursos aqui da Ego Educação. Essa aula é uma em mais de 80 aulas desse curso, né? É uma aula que eu considero muito importante, né? Porque te dá meio que um framework, né? Como que você vai pensar nas operações que você vai fazer a partir das estruturas de opções que você aprendeu. Então faz sentido, né? Antes de ensinar as estruturas em si lá, que são mais de 15 lá no curso, eu falo sobre o tamanho das operações, né, que é uma coisa muito importante, sobre o que você tem que olhar antes de montar uma estrutura, esse tipo de coisa para você aprender as estruturas e ter uma noção melhor de como aplicá-las. No final, né, a aplicação sempre depende do aluno, né, do que ele vai escolher aplicar, mas é bom ter essas noções antes de aprender as estruturas em si, porque facilita, aumenta a chance de sucesso. Então é o seguinte, tem 4 coisas que eu acho importante você olhar antes de montar uma estrutura com opções, tá? E eu já vou começar falando a primeira delas, que é a análise fundamentalista daquela ação. É um tipo de análise muito utilizada por grandes investidores, por investidores institucionais e também por pessoas físicas, né, que estão entrando nesse mundo. A galera do Value Invest, a galera do Buy and Hold, tem muitas correntes que se baseiam na análise fundamentalista. Esse tipo de análise é muito importante, né, para ditar para onde o preço daquela ação vai. A análise fundamentalista ela está mais ligada com a direção da ação no longo prazo, beleza? O pessoal costuma falar, né, bolsa é lucro. E no longo prazo isso prova a verdade, né? Se uma empresa vai sucessivamente aumentando a quantidade de lucros que ela tem, a tendência é que ela vá subindo a cotação da ação ao longo do tempo também, né, no longo prazo. As empresas que não costumam dar lucro, né, a tendência é que ao longo do tempo a cotação vá caindo também, né, porque o patrimônio da empresa vai diminuindo e a ação nada mais é do que um pedacinho daquele patrimônio, então o preço da ação tende a decair também. Então a análise fundamentalista está ligada a essa tendência de longo prazo, né? Será que essa empresa vai bem, que a cotação vai subir ao longo do tempo? Como será que as coisas vão acontecer? Isso é uma informação legal. Porque se você tem uma empresa que a perspectiva de longo prazo dela é boa, que você acha que ela vai subir no longo prazo, se você for montar uma estrutura com opções ali, fica mais fácil você montar uma estrutura de intervalo de preços ou de alta, né? E mais difícil você escolher uma estrutura de baixa, porque a empresa tem bons fundamentos. E é importante lembrar que não é só ter bons fundamentos, né? A empresa tem que estar também num preço barato. A análise fundamentalista vai nesse ponto também do valuation da empresa, né? Então, às vezes você tem uma empresa que é sensacional, mas a ação é muito cara, mesmo a empresa sendo muito boa. Nesse caso, a análise fundamentalista não necessariamente vai te mandar comprar aquela empresa, porque o preço ali naquele momento está alto, né? Agora, se a empresa é muito boa, dá muitos lucros, tem a dívida controlada, tem uma perspectiva legal para aquele setor, para aquele mercado, e ela está negociando a preços bem baratos, poxa, isso é um case bem legal para você imaginar que no longo prazo o preço daquela ação deve subir. E aí, quando você for pensar em estruturas, você vai pensar em estruturas que apontam para cima, né? Ou intervalo de preços ou alta. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a empresa é um desastre e além disso está cara, né? A cotação da empresa está bem alta, faz mais sentido você fazer operações que apostam em intervalo ou para baixo. Mesmo que seja uma tendência de longo prazo. Se no longo prazo ela vai subir, no mês a mês a chance maior é que ela suba. Não quer dizer que ela não vai cair um mês ou outro, nem nada desse tipo, e nem também que essa análise vai estar 100% certa e você não vai errar isso, né? Mas aumenta a sua chance de acertar se você está apostando, né, na tendência
da empresa num prazo maior. Bom, existem alguns indicadores, né, de análise fundamentalista, eu falo sobre alguns aqui em alguns vídeos desse canal também, mas a ideia é que você faça uma análise dentro das suas capacidades, aí. Afinal eu tenho certeza que você não vive de mercado, né, a maioria de vocês não vive de mercado, não é pago para ser um analista de ações nem nada do tipo, então a ideia é que a sua análise seja simples e que seja meio óbvio de ver para onde aquela ação está indo, se é uma empresa boa ou não e tal. Mas, dando uma passadinha aqui nos indicadores mais utilizados, né, o pessoal usa muito o PL, né, preço sobre lucro. Quando o PL é baixo, quer dizer que ou o preço está baixo ou o lucro está alto, que é uma coisa boa. É lógico, né, o mercado olha para frente, então se você olha o PL, só ali aquele número estático, ele não te dá um panorama completo da situação, mas é um indicador muito, muito utilizado no mercado. Também tem o preço sobre valor patrimonial, né, que tem aquela intuição de que quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa, então se aquela empresa valoriza, né, se o patrimônio dela cresce, o seu pedacinho tende a crescer também. Se uma empresa está negociando com preço sobre valor patrimonial bem baixo, isso tende a ser bom também. É lógico que tem vários motivos para o preço sobre valor patrimonial estar baixo. Só olhar o número e ser baixo não quer dizer muita coisa, mas você vai olhar aí o contexto e tudo e vai ver se faz sentido comprar aquela empresa ou não. O pessoal olha também muito para o retorno sobre capital, né? O ROI, Return on Equity. Olham também para o EV sobre EBITDA. Olham também para fluxo de caixa. Alguns setores têm alguns indicadores específicos também. Mas enfim, a ideia que eu queria passar é que você faça uma análise fundamentalista, mesmo que seja uma análise aí dentro das suas capacidades, né, uma análise mais básica, mas faça essa análise antes de tentar montar uma estrutura com opções. Se você não é muito bom em fazer análise, não sabe nem por onde começar, tem muito material sobre isso na internet, aqui de graça, né, no YouTube, com bons analistas que postam vídeo aí com uma certa frequência. Ou então você pode também assinar, né, um serviço de análise de ações, né? Tem muitas research, aí, muitas empresas que fazem esse tipo de serviço e geralmente o preço é barato ali no mês a mês, não é tão caro assim. Bom, já falei bastante sobre análise fundamentalista, que é a primeira coisa que você vai olhar ali antes de montar uma estrutura com opções. A segunda análise que você vai fazer tem um viés de curto prazo, né, com um prazo bem mais curto, que é a análise técnica, né, a análise gráfica. Vai olhar os gráficos, os indicadores ali daquela ação, para ver se está num bom momento de compra ou de venda. Então, a análise gráfica, né, ou análise técnica também, ela mostra a tendência ali daquele ativo baseado em suportes, resistências e indicadores técnicos. Então, a intuição ali é que se a ação atinge um suporte, um nível de preço em que tem muitos compradores querendo comprar aquela ação, a ação tende a subir de volta. E se ela atinge uma resistência, ou seja, um nível de preço em que as pessoas estão mais aptas a vender a ação, né, estão com mais vontade de vender a ação volta a cair, né? Ela bate na resistência, desce, bate no suporte, sobe. E tem alguns indicadores que é legal de usar também. Um que eu gosto muito é o IFR, né? Que é o Índice de Força Relativa, que é um indicador que mostra ali se a ação subiu muito rápido ou caiu muito rápido, né? E se ela está sobrecomprada ou sobrevendida. Mas isso aí é um indicador que eu gosto de usar, tem aí uma centena deles no mercado, que dá para você aprender sobre eles e escolher um que você acha que faz sentido de utilizar. Bom, então a gente já tem duas camadas aqui, que é a análise fundamentalista e a análise técnica, né? Qual que é a ideia? Poxa, se uma ação é muito boa, né? Empresa boa, lucro reloginho, dívida baixa, fluxo de caixa gigante, etc, etc. Negocia a preços baratos, né? Poxa, já está pagando um dividend yield gigantesco, a empresa está com preço muito barato, etc, etc, etc. E ela chegou lá num ponto técnico ali, né? Você olha o gráfico e, poxa, ela atingiu um suporte agora e tudo mais. São duas coisas colaborando para você tentar fazer uma operação que vai se beneficiar da alta da ação. Isso não quer dizer que a ação vai subir, né? Ela pode andar de lado, pode cair, ela pode fazer o que o mercado quiser que ela faça ali. Mas a sua probabilidade de acertar aumenta muito quando você junta esses fatores, né? A ação já está barata, então se ela cair mais, a tendência é que as pessoas entrem comprando com força e também ela atingir um ponto de suporte, que já é um ponto comum ali que os compradores começam a entrar naquela ação. São dois indicadores aí, né? Duas análises que aumentam sua chance de acertar a direção daquela ação num prazo relativamente curto aí, né? De algumas semanas ou de um mês. Bom, e a terceira coisa que você precisa analisar antes de fazer uma estrutura com opções são os tipos de estrutura que você vai montar. E olha, existem diversos tipos de estrutura que você pode olhar, várias classificações inclusive, né? Mas vou dar um exemplo simples aqui, né? Você
viu uma excelente ação, lucros bons, preço barato, bateu no suporte, você quer fazer uma estrutura que se beneficie da alta dessa ação. Poxa, você vai fazer uma trava de alta ou uma Seagull? São estruturas bem diferentes, são tipos de estrutura diferentes. Na trava de alta, se for uma trava a débito, né, você vai colocar dinheiro, se a ação subir, você tira mais dinheiro daquilo, ou então se a ação ficar parada ou cair, você perde tudo que você colocou. É uma estrutura que envolve mais risco, né? Você coloca o dinheiro ali. Já uma Seagull é uma estrutura que você vai envolver assunção, então você vai usar lá uma venda de put para financiar uma trava de alta. Então, se a ação cair, você tem que estar disposto a assumir essa ação. Então, são tipos de estrutura diferentes e muda muito o jeito que você vai operar, dependendo do tipo de estrutura que você está usando, né? Você vai usar uma Seagull só se você quiser encarteirar aquela ação. Você pode usar ainda uma estrutura de intervalo, enfim, tem vários tipos de estrutura que você vai usar. Mas o ponto é que, depois de ver para qual direção você quer apontar a sua estrutura, né, você precisa escolher qual tipo de estrutura você vai usar. E aí é nessa fase que você vai entrar lá no seu menu de estruturas, né? Você tem que ter algumas estruturas na cabeça. Esse é um dos pontos, né, lá do Aprenda Operações Estruturadas, né? Ele tem 15 estratégias com opções lá para você aprender. Então é um menuzinho ali de estruturas, é lógico que você pode ir adicionando estruturas nesse seu cardápio aí, né? Mas tem 15 lá no Aprenda Operações Estruturadas que você pode usar em diversas situações de mercado. Então a pessoa pensa lá, por exemplo, olha, eu quero fazer uma estrutura de intervalo e eu topo encarteirar essas ações caso elas caiam muito, porque é uma empresa boa, já está muito barato e tudo mais. Ela vai lá no menuzinho e escolhe uma estrutura que ela quer fazer. Ou então ela fala, olha, eu não quero mais assumir ações dessa empresa aqui, mas eu acho que ela vai subir, então eu queria me aproveitar disso. Mas eu topo botar um dinheirinho ali, se perder, beleza, vai ser uma quantia bem pequena, mas se subir eu quero multiplicar ele bem. Então ela vai lá no menuzinho, pega uma estrutura que faz isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se inscrever na minha turma e fazer parte também. Bom, e vamos finalmente falar sobre a quarta coisa que você tem que analisar quando você for fazer uma estrutura com opções. A quarta coisa é o que eu chamo de condições de mercado, né? Poxa, você já definiu qual direção que você quer ir, o tipo de estrutura que você quer usar. Agora você vai olhar para algumas condições de mercado, por exemplo, será que as opções estão caras ou estão baratas, né? Você vai olhar lá para a volatilidade implícita. Vol alta, você faz um tipo de estrutura, vol baixa, geralmente você faz outro tipo de estrutura e tem algumas ali que são meio neutras, né? Além disso, você vai olhar também essa ação que eu estou olhando, como é a liquidez das opções dela, né? Se a liquidez é pequena, você vai querer fazer estruturas bem simples, com uma ponta, 2 pontas no máximo. E se for muito baixa mesmo, você nem vai fazer a estrutura, porque a liquidez vai acabar matando isso, né? Mas se for uma ação com muita liquidez nas opções e tudo mais, você pode usar operações aí com 2 pontas, 3 pontas ou até 4 pontas se for o caso, né? Operações um pouco mais complexas, porque você sabe ali que vai ter alguma liquidez. Se você usar um robozinho ali, você consegue sair fácil, ou até na mão você consegue ir apregoando as ordens e saindo daquela estrutura. Além disso, uma coisa interessante de olhar são eventos corporativos, né? Isso também está dentro aí das condições de mercado. Será que aquela empresa vai divulgar ali, por exemplo, um resultado no meio daquele exercício de opções, né? Isso pode alterar a dinâmica das opções naquele mês, né? Até sair o resultado, a vol implícita deve ficar um pouquinho mais alta, porque vai ter resultado em breve, então as pessoas estão ali comprando opções para tentar ganhar com a alta ou com a queda daquele ativo. E aí depois do resultado, geralmente acontece uma queda abrupta, né, da volatilidade implícita nas opções. Então tem que pensar um pouquinho nisso também, dependendo da estrutura que você for montar. Uma outra coisa também dentro desse quarto critério é se você já tem posições naquela ação, né? Por exemplo, você está cheio lá de ações de bancos. Aí você também está com put vendida lá numa ação de um banco. E além disso, você quer fazer uma estrutura para apostar na alta de uma ação de banco. Poxa, se a ação do banco cair, você perde na ação, perde na venda da put, perde na operação estruturada. Então é legal olhar as posições que você tem na carteira e como elas conversam com essas estruturas que você está montando. E eu vou deixar vocês com um vídeo muito interessante sobre estruturas que vencem com frequência, tá? Esse é um tipo de estrutura que eu gosto bastante e que eu acho que vai ser muito interessante de você aprender também. Basta você clicar aqui do lado, para você ir lá e conferir esse tipo de estrutura que vence com frequência. Ainda falei lá um pouquinho do porquê. Então, clica aqui nesse quadradinho e eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Um grande abraço.